Queria falar um pouco sobre esse futuro que a senhora mencionou do Senado, mas também quero falar sobre esse campo da direita, né, que tem o Flávio Bolsonaro. Eu fiquei lembrando da atuação da senhora no Senado, naquela comissão que foi aos Estados Unidos contra aquele tarifaço imposto pela articulação do Eduardo Bolsonaro lá fora. E agora a gente ouvindo o Flávio Bolsonaro dizer que se ele for eleito, o Eduardo vira ministro do governo dele. Como é que a senhora reage a isso? Eu não ouvi ele dizer isso, eu ouvi ele falar uma fala assim que poderia ser, mas enfim. Antes de continuar, deixa eu te falar rapidinho. Se você curte o canal, dá uma olhada na nossa loja de camisetas. Cada estampa ajuda a manter esse conteúdo vivo. O link tá na descrição. Valeu pelo apoio. Receber agora a senadora Tereza Cristina aqui no Estúdio I para a gente falar de eleição geral deste ano. Senadora, a senhora deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo e até foi perguntar para algumas fontes qual que era o recado exato daquilo. Ainda bem que a senhora está aqui para não ter mediação. A senhora disse que na política, quando a política precisa de uma mulher, sempre lembram de nomes para compor chapas como vice, mas na hora de tomar decisão as mulheres não são incluídas. Eu acho que foi esse contexto porque a senhora sempre é lembrada como uma possível vice de Flávio Bolsonaro. Existe essa possibilidade? Sadi, eu ouço isso muito pela mídia, pelas redes sociais, mas eu nunca fui convidada, né? Eu nunca fui sondada, alguém chegou e falou, olha, você aceitaria ser vice do Flávio Bolsonaro? Não, a gente conversa, eu ouço aí pessoas dizendo que o meu nome seria um nome que agregaria a chapa presidencial do Flávio Bolsonaro, mas nunca fui convidada, então isso é pura especulação. Me sinto honrada pelas pessoas lembrarem do meu nome, mas realmente isso é uma especulação política. Mas não é um cenário que a senhora já diz não de cara. A senhora ouviria o convite? Sadi, eu acho que na política você ouve tudo. Não é o projeto, eu já disse isso várias vezes. Eu tenho um projeto e o meu projeto como senadora e que tenho mais 4 anos de mandato pela frente, é tentar buscar a presidência do Senado, ser a sucessora do Davi Alcolumbre. Já disse isso para ele, a primeira mulher presidente do Senado. É um projeto difícil, vai depender de quem vai chegar aqui, como é que vai ser a nova composição desse Senado, mas esse é um sonho que eu olho para ele com muito carinho, né? Antes de deixar a minha vida política, poder ocupar a presidência do Senado como a primeira mulher. Não sei se é muito ambicioso, mas é uma coisa que eu gostaria muito e isso está no meu projeto de vida. As mulheres sempre buscando espaço, né, senadora? A gente sabe bem. Queria falar um pouco sobre esse futuro que a senhora mencionou do Senado, mas também quero falar sobre esse campo da direita, né, que tem o Flávio Bolsonaro. Eu fiquei lembrando da atuação da senhora no Senado, naquela comissão que foi aos Estados Unidos contra aquele tarifaço imposto pela articulação do Eduardo Bolsonaro lá fora. E agora a gente ouvindo o Flávio Bolsonaro dizer que se ele for eleito, o Eduardo vira ministro do governo dele. Como é que a senhora reage a isso? Eu não ouvi ele dizer isso, eu ouvi ele falar uma fala assim que poderia ser, mas enfim, eu acho que ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Eu sou uma pessoa que tenho uma independência de pensamento porque eu tenho uma história, né? Eu tenho um passado já na política. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui porque achei importante abrir essa conversa com os parlamentares americanos, já que nós tínhamos fechado, nós tínhamos esse canal completamente obstruído e acabou que foi uma missão de bastante sucesso, muito mais do que nós pensávamos que pudesse ter sido. Agora, eu acho que está cedo ainda para qualquer pensamento sobre composição de governo, está cedo ainda para a escolha de vice. As convenções serão só em julho, 20 de julho, a partir de 20 de julho. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. O que o Flávio Bolsonaro disse, só para a gente contextualizar, é que ele não estava pensando na formação de um eventual ministério. Ao comentar a possibilidade do Eduardo virar ministro do Itamaraty se ele for eleito, que ele não está pensando em ministro, mas que ele é uma das referências que ele tem. Então, é uma possibilidade nessa discussão, segundo aqui as informações que a gente levantou. Otávio. Otávio Guedes, prazer falar com a senhora novamente. Senadora, o Flávio Bolsonaro disse que chama a senhora de vozinha, né? Então, segundo ele, é um carinho. A senhora é da mesma geração, se eu não me engano, no mesmo ano de Bolsonaro, mesma idade do Jair Bolsonaro, e ninguém chama o Jair Bolsonaro de vovozinho, mas chama a senhora de vovozinha. Então,
há quem veja carinho, há quem veja também uma diminuição da importância da mulher, ou seja, a vozinha é aquela que cuida, não é aquela que vai no exterior brigar contra tarifa, como a senhora fez. Afinal, a senhora gosta de ser chamada de vozinha, ser vista como vozinha? Não, gostar não, mas eu sou uma pessoa justa, né? O Flávio Bolsonaro, a primeira vez que me viu lá, quando o pai dele foi eleito e que eu fui fazer parte do governo, ele olhou para mim e disse assim: você é muito parecida com a minha avó. Mas não por causa da idade, mas realmente me mostrou depois, numa outra oportunidade, a fotografia, e a avó dele tem realmente muitos sinais, enfim, nós temos uma fisionomia parecida. Ele teve a infelicidade de brincar, fazer essa brincadeira que as pessoas levaram para a maneira pejorativa. Mas nesse caso aí, o Flávio Bolsonaro quis ser carinhoso, sim. Eu até brinquei com ele, você não me chama de tiazinha agora que vai pegar mal, hein? Senadora, a senhora falou desse cenário no Senado. A gente está acompanhando, amanhã vai ter essa sabatina do Messias, quero falar sobre isso de forma mais específica, mas quero falar da eleição. Como a senhora vê o Senado, primeiro a pauta do Senado na eleição? A senhora acha que impeachment de ministro do Supremo, o Supremo vai estar no foco do palanque dos senadores? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho até que não é o ideal. Nós não deveríamos ter um Senado, né, que as pessoas viessem, fossem eleitas para tratar desse assunto, porque isso é uma coisa que eu penso que é uma excepcionalidade, uma exceção. Mas, infelizmente, hoje, a gente vê no meu estado, assim, eu visito muitos estados aí que eu sou convidada para fazer palestras, essa é uma pauta que realmente vai ajudar na eleição de senadores. Por quê? Porque a população acha que o Senado não tem cumprido o seu papel. E qual é o seu papel? Primeiro, votar a indicação que vem da Presidente da República. Isso é uma prerrogativa só do Senado Federal. E a outra prerrogativa é de abrir impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e não só de ministros, mas de Presidente da República, enfim. Então, a população hoje cobra isso. E eu acho que é uma pauta difícil, mas ela vai ser relevante nessa eleição, eu não tenho dúvida disso. Eu estou perguntando isso porque a senhora disse que o projeto, o sonho, né, é ser presidente do Senado, a primeira mulher presidente do Senado. Então, isso também vai ser uma bandeira da senhora? Não quis dizer isso nunca. Não é minha bandeira de jeito nenhum. A minha bandeira é ter um Senado com... Primeiro, a primeira mulher presidente do Senado, eu acho que é emblemático, né? 200 anos de Senado, nunca tivemos uma mulher. Segundo, é fazer aquilo que o Senado precisa fazer, né? Mas isso não quer dizer que abrir impeachment, gente, é uma excepcionalidade. Eu adoraria que nem se falasse nisso. Se o Supremo cumprisse o papel dele, o Congresso cumprisse o seu papel e o Executivo, é que hoje as coisas estão muito misturadas. Nós precisamos dar um freio de arrumação nos três poderes, cada um voltar para suas atribuições, que aí nós vamos ter uma vida mais fácil, tanto no Legislativo, quanto no Executivo e no Judiciário. Mas, infelizmente, hoje a população vê como um ponto fundamental esse assunto de impeachment de ministros do Supremo. E aí, falando do Messias, como é que a senhora, que tem muita interlocução dentro do Senado, vê o termômetro dessa votação de amanhã? A senhora acha que ele passa? Olha, hoje a gente tem aí um cenário pouco definido. Nós temos sinais trocados de todos os lados, né? Eu acho que se passar, vai ser por a votação será apertada, tanto para aprovar quanto para não aprovar. Otávio. Senador Otávio Guedes de novo. Senadora, o agro, a senhora considera que o agro esteja bem representado com a candidatura do Caiado? E se sim, por que não apoiá-lo? Eu acho que sim. O Caiado, lá atrás, ele foi um dos fundadores da Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com alguns outros deputados, numa época difícil para o agro brasileiro, e ele representa assim. Ele se afastou um pouco depois no Senado. As pautas aqui do Senado, elas são mais diversas do que quando a gente está na Câmara dos Deputados. Eu já fui deputada, agora estou no Senado, então eu conheço bem essa dinâmica, né? Ele é um candidato, sim, e tem muita gente do agro que vai votar nele. Eu acho que no primeiro turno, né, mas ele não é um candidato propriamente do agro. Ele é um homem experimentado, um homem que tem aí, trabalhou tanto o legislativo, agora é o executivo, é um bom governador, um governador saiu super bem avaliado, tem experiência, tem maturidade, mas ele hoje não é o candidato, assim, este é o candidato do agro. O agro está dividido entre Caiado, entre Flávio Bolsonaro
E eu não sei se no Zema, eu ouço falar menos, mas com certeza o agro apoia principalmente Flávio e Caiado. Valdo. Boa tarde, senadora Tereza Cristina, Valdo Cruz. Bom tê-la conosco. Senadora, neste momento, dá para dizer que tem um favorito para a eleição presidencial? Quem é para a senhora? Eu acho que não dá para dizer. Hoje nós temos aí os dois favoritos, a pesquisa mostra, eu estava ouvindo aqui o meu amigo Felipe da Quest, né? A gente está vendo que ela está calcificada hoje entre Flávio Bolsonaro e Lula e Flávio Bolsonaro. E aí nós temos que ver o desempenho do campo da direita, que na esquerda nós só temos hoje o presidente Lula. Na direita nós temos aí Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro. Então, nós temos que ver o desempenho desse e quem vai para o segundo turno. Tenho certeza que no segundo turno todos os eleitores, ou a grande maioria dos eleitores, daqueles que ficaram no primeiro turno, vão aderir à candidatura do que foi para o segundo turno da direita. Senadora, a senhora falou em freio de arrumação entre os poderes. Eu fiquei pensando em que medidas o Senado pode trabalhar. Na visão da senhora, a gente está vendo, por exemplo, no final de semana, o PT aprovou no seu texto lá no Congresso Nacional do Partido o apoio a uma reforma do Judiciário. Qual que é a proposta do Senado que a senhora acha que possa ser amadurecida a respeito do Supremo? Eu acho que nós precisamos de uma reforma do Judiciário, sim. E ela não deveria vir do Supremo para o Senado, para o Congresso. Nós teríamos que gestar, maturar uma boa reforma para que nós pudéssemos resolver muita coisa do Judiciário. Mas isso nós temos que saber que o papel do Congresso, nós precisamos tomar de volta esse papel de legislar, né? Quem tem que legislar é quem foi eleito, é quem teve voto para isso. O Supremo não teve voto, o Executivo teve voto, mas para trabalhar, para executar. Legislação é conosco aqui. Então, acho que isso precisa ser resgatado. E eu acho que o Legislativo já vem fazendo, ele devagar, ele está retomando esse seu papel. Nós não podemos deixar para ninguém, porque, afinal de contas, quem foi eleito foi nós, para vir para o Senado ou para a Câmara, para cumprir esse papel de legisladores. Nós precisamos resgatar esse papel com muita força, porque é isso que a população espera desse Congresso. Flávio. Boa tarde, senadora. A senhora já mencionou a viagem aos Estados Unidos, né, naquele momento inicial das retaliações, do tarifaço. Eu queria que a senhora, inclusive à luz da disputa eleitoral, né, e dos campos que se identificam mais Flávio Bolsonaro com Trump e menos caso de Lula, como é que a senhora está avaliando a relação do Brasil com os Estados Unidos e o quanto as eleições poderão ser influenciadas ou influenciar nessa relação? Eu acho que não deveria ter essa influência. Afinal de contas, nós temos o presidente da República, ele é presidente de todos os brasileiros, seja ele de direita, de esquerda. E o presidente americano é presidente dos americanos. O presidente brasileiro tem que defender os interesses do Brasil e dos brasileiros. E o Trump que faça lá o seu papel defendendo o interesse do povo americano. Então, acho que às vezes a gente confunde esse papel, né, de Estado. Então, o Estado brasileiro, ele tem um papel que é fundamental, que é a defesa do nosso país, da nossa legislação, dos nossos interesses comerciais. Então, eu vejo que às vezes a população confunde um pouco isso. O Flávio vai ser mais ligado ao Trump. Pode até ter a ligação, até pelo campo político de atuação dos dois. Mas eu tenho certeza que ele vai ter que defender os interesses do Brasil se os interesses do presidente dos Estados Unidos for contra os interesses do Brasil. E o Lula tem que defender, independente se gosta ou não das posições políticas do Trump, os interesses dos brasileiros. Eu vejo isso com muita clareza. São parlamentares como, atualmente, em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Obviamente, e recentes pesquisas mostraram isso, recentes mesmo, de ontem mostraram isso, esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir
o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais. E nesse momento que vem o ministro Alexandre de Moraes, eu estava aqui até me preparando para elogiar a iniciativa da família do ministro de processar o Alessandro Vieira na física, porque eu acho que é assim que as coisas têm que ser. Você se sentir ofendido com uma declaração de alguém, vai lá e processa por calúnia, injúria, difamação, e foi isso que aconteceu hoje. A Viviane Barsi de Moraes e os filhos processaram o Alessandro Vieira por declarações que ele deu ao SBT News, em que ele comenta todas essas coisas que a gente já viu a respeito dos elos do PCC com a REAG e o Banco Master, e por que ele incluiu os ministros num pedido de indiciamento. Eles fizeram uma ação na pessoa física contra o Alessandro Vieira. Esse processo vai andar na justiça comum e vença quem o juiz achar que deve vencer. Eu acho que é assim que devem ser feitas as coisas. Mas eu estava aqui me preparando para dizer que foi um lance acertado. Vem o ministro usar o seu palanque no Supremo Tribunal Federal para reforçar uma declaração dizendo, olha, esses políticos querem fazer política, e ainda por cima dizer que agressões e que críticas a ministros do STF são agressões à própria instituição. Novamente misturando coisas que não devem ser misturadas, né? O comportamento errado de um ou outro ministro não deve ser visto como um comportamento errado da instituição. Da mesma forma, críticas a ministros não devem ser encaradas como críticas à instituição. O Supremo não sou eu, né? Como diria o rei, o absolutista, o Luís XIV. Agora 16? Sei lá. Como dizia o rei francês, o rei dizia, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Esses ministros precisam aprender que eles não são o Supremo. O Supremo é muito maior do que eles. Toda vez que um ministro fala isso, ele dá combustível a quem costuma dizer que o Supremo está na lama e todas essas frases demagógicas que a gente costuma ver. O que a gente tem que entender é que um ministro não é o Supremo, e eles precisam também entender que críticas aos ministros não são ataques à democracia. É muito melhor você fazer o que fez aí a Viviane Barsi, processa na física, discute na justiça. Foi ofensa, foi injúria, foi calúnia, todo mundo que se sente atingido, injuriado, tem todo o direito de processar. Agora, a partir do momento em que o ministro do Supremo usa o seu próprio palanque para botar carga contra alguém, isso não está certo. E aí você está fazendo o que você critica o seu adversário de fazer. Está criticando os políticos por fazerem isso, e você faz a mesma coisa, com a diferença de que políticos fazem política, ministro do STF é para julgar processo e zelar pela Constituição. Pergunta central que permanece sem resposta nesse artigo do ministro Flávio Dino. Essas punições devem servir para os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque todas essas reformas aqui, elas podem ser adotadas para juízes sujeitos ao CNJ. Até agora, a gente viu até uma proposta do Dino, uma decisão, uma liminar há um tempo atrás, a respeito de penduricalhos e tudo mais, em que ele dizia: todas essas regras servem para STJ para baixo, para nós não. E o que continua acontecendo aqui, a menos que o ministro Dino tenha mudado sua interpretação, não tenha querido escrever isso no artigo, é que todas essas punições podem servir para todo mundo abaixo do STF. E o STF continua ileso, inatacado. Então, o que eu interpreto? É uma iniciativa destinada a dizer, olha, vamos combater os críticos do STF, mas atacando o problema que está sendo colocado? Não, é com diversionismo. Vou propor uma série de coisas que não vão me afetar, não vão atacar a crise em si. É como o Valdo está falando, continua sem resposta a questão do Master e dos ministros. Então, o ministro Dino está fazendo propostas que, obviamente, quem vai discordar dessas propostas? Punições mais graves, diminuir a quantidade de instâncias para que você julgue pessoas acusadas de corrupção. Ele mesmo diz, olha, não é um punitivismo ilusionista, são propostas concretas. São, mas continua a pergunta, o que fazer com ministros do Supremo? Porque enquanto você tem uma justiça em que existe uma casta que não pode ser investigada, essa justiça não é real.
Então, enquanto se continuar os ministros do Supremo querendo atacar essa questão, fazendo uma política de iniciativas de impacto, sem atacar o problema real, para mim não adianta nada. Nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentiras que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então nós no Brasil, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade. Demetrio, eu quero te ouvir sobre a fala do presidente Lula sobre a questão das redes sociais, das big techs, da internet, interferência interna, como ele chama ali, externa, perdão. Se a gente observar aquele trecho do discurso de Lula, a gente vai ver que existe um conflito entre a primeira frase e as frases seguintes. Na primeira frase, Lula diz: tudo que é crime fora das redes também tem que ser visto como crime nas redes. O que é verdade, óbvio e indiscutível. E em seguida, ele cita aquilo que não é crime, mas que para ele é crime. A difusão de mentiras, fake news, desinformação. Nada disso é crime fora das redes. Falar mentira na política é coisa que existe desde o Império Romano. Lula é useiro e vezeiro, aliás, como seus adversários também, de falar mentira na política. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas nós não temos tempo para tudo isso. Então, na continuação da sua frase, ele cita uma série de coisas que não são crime. Porque, na verdade, o que Lula faz é reavivar a ideia do controle social da mídia, só que é um controle social da mídia 2.0. No tempo do controle social da mídia, a ideia era censurar a imprensa. Agora, a ideia é censurar as redes sociais, censurar aquilo que não é crime nas redes sociais, que pode não ser bonito, opiniões idiotas, mas que não é crime nas redes sociais. Por quê? Porque a esquerda criou uma teoria de que ela perde eleições por culpa das redes sociais, como no passado tinha criado uma teoria de que perdia eleições por culpa da mídia. Essas teorias vão fazer a esquerda continuar perdendo eleições, porque não são esses os motivos para derrotas eleitorais. As derrotas eleitorais têm a ver com o conteúdo e a substância do discurso e das propostas políticas. Se a esquerda não se olhar no espelho e analisar as suas propostas e os seus discursos e ver quais são os problemas, ela vai continuar a achar que as derrotas são por causa de fantasmas. Por fim, a ideia de controlar ou regulamentar redes sociais por razões de soberania, não por razões de crime, por razões de soberania, que é o que o Lula fala, é o que os tiranos falam. Na China, no Irã, em Cuba, na Venezuela, se regulamenta, censura redes sociais por razões de soberania. E no caso não é soberania nacional. É que deu uma informação factual, que estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes. Não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características excepcionais. Pouco usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais.
E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo, continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi irresponsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crítica, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Thomas Trauman, vamos aqui. Que momento vive o Supremo, hein? Que momento, que momento. Boa tarde, Leilane, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. O que eu acho que é o irônico desse processo todo é que a ação do ministro Gilmar Mendes, ela confirma justamente o que o ex-governador Zema está falando. A lógica do Zema eles são intocáveis. Né? É a série de vídeos que o Zema tem colocado nas suas redes sociais, é justamente isso. São situações em que, mostrando com humor, você pode dizer que passa o limite, não passa o limite, mas é um humor crítico e ácido que faz parte totalmente do jogo da campanha, você pegar e dizer, olha, os ministros supremos se acham acima da lei, eles se acham uma casta. O que o ministro Gilmar Mendes faz ao tentar colocar, como disse o Otávio, não tentar uma ação civil de reparação, etc., mas ao tentar colocar o Zema dentro do processo do inquérito da fake news, é justamente mostrar que ele se acha intocável. Quer dizer, confirma justamente a crítica que ele tá levando. E que não é a primeira vez. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Toffoli, eles claramente ameaçaram o senador Alessandro Vieira de uma ação que pode impedi-lo de ser candidato em outubro. Usando abuso de poder. Usando por um suposto abuso de poder ao ele tentar, e aí eu acho que todo mundo concorda que foi um erro do Alessandro, mas a questão não é essa, a questão toda é o método. O método, assim, claramente o método do ministro Gilmar Mendes e o método dos outros ministros, hoje parece ser assim, qualquer crítica é considerada um ataque. Qualquer crítica tem uma resposta com um dobro de poder e mostrando assim, é como se o Supremo não pudesse ser criticado, que é um absurdo diante da circunstância que a gente está vivendo. Acho que também cabe ao Supremo o questionamento, por que as pessoas enxergam os ministros do Supremo como intocáveis? Porque ao longo dos últimos tempos no Brasil, você teve uma série de indícios, no mínimo embaraçosos, em relação a ministros do Supremo, onde eles se facultam o direito de não dar explicações. Não dar explicações. É como se eles não tivessem que prestar esclarecimentos perante a sociedade. É dentro desse contexto que esse vídeo ganha espaço e ganha visibilidade. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Por mais críticas que se faça ali ao Zema. Se ele errou, vá para a justiça, responda por isso. Mas não nesse inquérito.